Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise um tanto quanto inusitada. Vamos pegar uma das maiores, se não a maior vilã da teledramaturgia brasileira e colocá-la num julgamento baseado num dos sistemas de justiça mais rigorosos já imaginados, o Inferno de Dante Alighieri. Bom, vamos lá. De um lado temos ela, Carmen Lúcia Araújo, a nossa Carminha de Avenida Brasil. Do outro, o Inferno, a primeira parte da Divina Comédia, uma obra monumental do século XIV. O que será que acontece quando a gente cruza a cultura pop com a teologia medieval, hein? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Para responder, a gente vai conduzir uma espécie de investigação teológico-forense. As provas, as ações da própria Carminha. E o nosso Código Penal? O poema do Dante. Então, este aqui é o nosso caminho. Primeiro, a gente analisa o caso. Depois, vai eliminando as possibilidades mais leves, digamos assim. Em seguida, a gente desce para os reinos da fraude, chega num veredito e, por fim, detalha qual seria a pena eterna dela. Vamos nessa? Ok, começando pelo começo. O caso de Carminha. Para essa análise fazer sentido, a gente precisa estabelecer umas regrinhas básicas. Primeiro, isso aqui é um exercício de ficção, tá? Não é um julgamento de verdade. Segundo, e isso é bem importante, a gente vai ignorar aquela redenção dela no final da novela. Vamos analisar a Carminha no auge da maldade, partindo do princípio que ela morreu sem se arrepender. E terceiro, no universo de Dante, a alma é punida pelo seu pecado principal, aquele que domina todos os outros. É esse que a gente está caçando. E aqui está a ficha corrida da nossa ré. E que ficha, hein? Tem de tudo. Adultério, ira, violência, fraude, traição, a lista é longa. Cada um desses delitos aponta para um círculo diferente do inferno. A questão que fica é, qual desses pecados é a verdadeira essência da Carminha? Parte 2, Círculos Superiores. Vamos começar pelo processo de eliminação, tirando da frente os pecados, digamos, menos graves. Será que seria a luxúria? Puxa, ela teve um caso com o Max por décadas, né? Traiu 2 maridos. Isso não a colocaria lá no segundo círculo junto com a Cleópatra, por exemplo? Então, não. E o motivo é fundamental para entender a personagem. Para Dante, os luxuriosos são aqueles dominados pela paixão, que perderam a razão. Para Carminha, o sexo era uma ferramenta, era parte da parceria criminosa com o Max, era um jeito de manipular o tufão, a razão dela sempre esteve no controle, usando o desejo para um fim muito mais sombrio. Então, luxúria, descartado. Certo. Mas e aquela raiva toda? Os gritos de inferno que viraram meme? As humilhações? Com certeza isso a colocaria no pântano do Estige, com os iracundos, não? Olha, por incrível que pareça, também não. A raiva dela, apesar de ser memorável, era quase sempre uma performance, uma reação quando os planos dela davam errado. A maldade de verdade, os piores atos, foram todos executados com uma frieza calculista, quase de um réptil. A raiva era só o sintoma, não a doença. Descartado também. Mas ela foi violenta e muito. Abandonou uma criança no lixão, participou da morte do Genésio e, no fim, matou o Max com uma enxada. Isso por si só já não define a alma dela como violenta? E aqui a gente chega num ponto-chave. Sim, ela foi violenta, mas a violência era quase sempre o último recurso. A arma preferida dela, o modus operandi, era a mentira, a manipulação, a fraude. E para Dante, a fraude é um pecado muito mais grave que a violência. Sabe por quê? Porque é um mau uso do intelecto, a característica que nos define como humanos. A violência é animal, a fraude é um mal puramente humano. Vamos então para a parte 3, a descida à fraude. Agora a gente vai mais fundo, lá para o 8º círculo, um lugar conhecido como Maleboge, que quer dizer bolsas do mal. É basicamente uma série de valas onde os diferentes tipos de fraudadores são punidos. E dentro do Maleboge, a gente encontra uma categoria que parece ter sido feita sob medida para Carminha, os hipócritas. Aqueles que, em vida, esconderam toda a maldade por trás de uma fachada de pessoa de bem. Sua familiar? A punição dos hipócritas é de uma crueldade poética. Eles são obrigados a usar capas, que por fora são lindas, douradas, mas por dentro são feitas de chumbo maciço, esmagando eles sob o peso da própria falsidade. A imagem é perfeita para Carminha, não é? A esposa de ouro, a mãe perfeita, sendo esmagada pelo peso de seus segredos. Parece o lugar certo para ela. Mas tem um último detalhe.
Dante faz uma distinção final, e é uma distinção terrível. O oitavo círculo, o da fraude, é para quem engana estranhos, pessoas com quem não se tenha um laço. Mas, quando a fraude viola um vínculo sagrado de confiança, família, amizade, um benfeitor, o pecado muda de nome. Ele vira traição. E para traição, existe um lugar ainda pior. Quarta parte. O veredito. Nono círculo. Chegamos ao fundo do poço. Literalmente. Bem-vindos ao fundo do universo moral de Dante. Cocyto, o lago congelado. Pensem bem, Carminha não enganou estranhos. Ela traiu justamente as pessoas que mais confiavam nela. Traiu Genésio, o primeiro marido, traiu Max, seu cúmplice, amante e pai dos seus filhos, e claro, traiu Tufão, o homem que a salvou, que deu tudo para ela. Ela destruiu os laços mais fundamentais da existência humana. O veredito, então, é claro. O nono círculo tem 4 zonas, e o destino da Carminha é a primeira delas, a Caína. O nome vem de Caim, que na Bíblia foi o primeiro a matar um parente. Essa zona é reservada aos traidores da própria família, exatamente o que ela fez com o Genésio e com o Max. E finalmente a quinta parte, a pena eterna de Carminha. Ok, ela está na Caína. Mas como é a punição lá? O que ela sentiria pela eternidade afora? Antes de mais nada, esqueçam o fogo, o enxofre, tudo isso. O fundo do inferno de Dante é gelo puro. Um frio absoluto que representa a ausência total de amor, de calor humano. É a paralisia da alma, o oposto de Deus, que é amor. E a punição dela é uma obra-prima do que Dante chama de contrapasso, onde a pena reflete o pecado. O frio absoluto congela aquela natureza explosiva e passional dela. A imobilidade eterna prende a mulher que era pura ação, sempre tramando. O rosto virado para baixo a força a uma vergonha eterna, ela que sempre andou de queixo erguido. E o golpe de misericórdia, ela ficaria congelada para sempre, ao lado de Max, o cúmplice que ela amou, odiou e, no fim, matou. E assim, a rainha do divino se torna uma prisioneira do gelo. A pena dela não é o fogo da paixão que ela fingia ter, mas o frio da traição que ela realmente sentia. A estagnação, o silêncio e a companhia de seu próprio mal. Isso nos deixa com uma última pergunta, né? Se esse é o lugar da Carminha, que outro grande vilão da ficção mereceria um lugarzinho ao lado dela, congelado no fundo do inferno? Fica aí a reflexão.